informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa terça-feira, dia 18 de agosto, levando para vocês os seguintes destaques. Em 2 semanas, queimadas no Pantanal superaram o registrado em agosto de 2019. Operação contra o tráfico de papagaios teve início em Mato Grosso do Sul. O governo estuda a criação de imposto verde na reforma tributária. Produtores já estão vendendo soja que só vai ser colhida em 2022. E o setor de carnes vê jogada comercial da China em notícias sobre frango com Covid-19. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A meteorologia prevê mais um dia chuvoso em Dourados e região nessa terça-feira. A chuva de domingo e de ontem passaram de 25 milímetros. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo Frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 210 pela arroba do boi gordo com 30 dias. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 215 à vista. Vaca gorda, a R$ 200 no friboi e a R$ 205 no Brasil Global. Em Dourados não disponível, saca de milho a R$ 46 e a de soja a 125, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. Aproveitem as promoções da semana de aniversário da Comid Máquinas em Peças e Collection. Passe na loja e confira. Avenida Aziz Haslen 361, Vila Popular. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, participou de reunião via internet promovida em parceria com os Ministérios da Agricultura e da Justiça e Segurança Pública sobre o tema Produtor Rural,
como utilizar as plataformas de reclamação na internet contra a venda casada. Durante o evento, a CNA e os dois ministérios apresentaram as plataformas de denúncia contra a venda casada na oferta de serviços financeiros na liberação do crédito rural. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, contabilizou mais focos de queimadas nos primeiros 13 dias de agosto desse ano no Pantanal do que durante todo o mês inteiro em 2019. É menos da metade do tempo, mas o número absoluto já apresenta uma alta de 53%. Desde o dia 1º desse mês, em 2020, são 2.578 pontos de calor. Em todo o mês de agosto do ano passado foram 1.684, de acordo com o INPE. Nesse ano, o Pantanal registrou o maior número de focos de incêndio para julho, desde o início das medições do INPE, com 1.684 pontos de calor contra 494 no mesmo mês de 2019. Professores da escola Jatobazinho, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, estão viajando de barco por horas para dar aulas em comunidades ribeirinhas. Sem condições de utilizar o espaço do colégio, primeiro pela pandemia de coronavírus e depois pelas queimadas que assolam a região, os alunos estão em casa desde março. Como o fogo chegou muito próximo da escola, nós poderíamos ter problemas de saúde com as crianças devido à fumaça muito forte e à fuligem, explicou a coordenadora da escola, Fernanda Sá. Para não perder o ritmo das aulas, os professores enfrentam horas de barco pelo Rio Paraguai para ensinar. A escola Jatobazinho fica a 3 horas de barco de Corumbá, cidade mais próxima das comunidades ribeirinhas, e é uma das 9 escolas das águas instaladas às margens dos rios do Pantanal. As crianças moram nas escolas de segunda a sexta-feira e passam o fim de semana com os pais. Em tempos de pandemia e queimadas, os alunos estão em casa e os professores fazem visitas semanais ou mensais, dependendo da distância. Alguns alunos moram a 5 horas de barco da escola. A Polícia Militar Ambiental e o IBAMA deram início nesta sexta-feira passada na Operação Bocaiúva contra o tráfico de papagaios em Mato Grosso do Sul. Em 2019, durante a operação, foram apreendidas 185 aves e 6 traficantes autuados em R$ 755 mil. A ação é realizada pelo 3º ano seguido aqui no estado. Segundo a Polícia Militar Ambiental, o papagaio é o animal mais procurado por traficantes em Mato Grosso do Sul e o objetivo da operação é evitar principalmente a retirada dos filhotes dos ninhos. Geralmente, eles contratam algumas pessoas para fazer essa captura durante a noite ou no entardecer e, após juntarem uma quantidade suficiente, vem o atravessador, pega os animais e leva para outro ponto, explicou o tenente Ismael Frais, da PMA. O período de agosto a dezembro é o mais preocupante, por ser o período reprodutivo em que os animais silvestres são mais traficados. As equipes estão sendo distribuídas em fazendas e pontos de bloqueio nas estradas. As principais regiões de tráfico estão nas divisas dos estados de São Paulo e Paraná. O governo federal avalia propor, no âmbito da reforma tributária, a criação de um imposto verde sobre a emissão de carbono, informou Vanessa Canado, assessora especial do Ministério da Economia. Os chamados impostos verdes ou ambientais são destinados a diminuir as emissões de carbono na atmosfera com o objetivo de tentar frear o aquecimento global e também podem ajudar na redução do desmatamento, por meio da destinação de parte da arrecadação para fundos com esse propósito. Entre os produtos tributados por outros países com esse tipo de imposto estão combustíveis como gasolina, diesel, gás natural, carvão, produção de eletricidade com combustíveis fósseis, cuja combustão provoca emissões de carbono. Também são taxados veículos
entre automóveis e caminhões, por exemplo, e fábricas poluidoras, entre outros. Essa tributação estaria no âmbito do chamado imposto seletivo, em uma segunda fase da reforma tributária que substituiria o atual Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. O imposto seletivo, apelidado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, de Imposto sobre o Pecado, englobaria também cigarros e bebidas alcoólicas. As Filipinas impuseram uma proibição temporária às importações de carne de frango do Brasil na sexta-feira, depois que uma cidade na China disse ter encontrado traços do novo coronavírus em um carregamento de asas de frango produzidas aqui no Brasil. O Brasil, maior exportador mundial de carne de frango, responde por cerca de 20% das importações do produto das Filipinas. De janeiro a julho, o país vendeu 31 milhões e 400 mil dólares aos filipinos, cerca de 50.300 toneladas, o que representa cerca de 20% das exportações brasileiras no período. 2 incêndios registrados na sexta-feira em Mato Grosso destruíram plantações de algodão e uma colheitadeira em uma das fazendas atingidas. Um deles no distrito de Desciolândia, em Diamantino, e outro em Sapezal. Ainda não se sabe como teria começado o incêndio e o valor do prejuízo. No entanto, as perdas são milionárias. Em Desciolândia, o vento fez com que as chamas se espalhassem rapidamente pelas lavouras de algodão da fazenda Terra Santa. No local, o fogo também destruiu uma colhedora. O outro incêndio ocorreu na fazenda Três Lagoas, em Sapezal. Além das lavouras, o fogo destruiu fardos de algodão já colhidos. De 1º a 10 de agosto, foram 11.770 focos de calor em Mato Grosso, sendo que 81% em fazendas. O agronegócio brasileiro vive um bom momento dentro e fora da porteira em 2020. Com exportações aquecidas, é o único setor da economia que tem conseguido bom desempenho em meio à pandemia do novo coronavírus. Reflexo disso está na soja, principal produto do agro brasileiro e item mais exportado pelo país. E com o dólar valorizado e a grande procura da China, agricultores estão antecipando a venda do grão que vai ser só colhido no começo de 2020, um fato inédito. O Brasil se prepara para o plantio da safra 2020-2021 e no caso da soja, a colheita está prevista para o início do ano que vem. E essa produção já está sendo vendida e é comum ser negociada meses antes. No caso, a novidade é que os agricultores estão antecipando as vendas do produto de uma safra à frente. A avaliação de especialistas é que 3 fatores permitiram esse cenário inédito. Primeira vez que indústrias aceitaram comprar o grão tão cedo, preços atrativos por conta do dólar valorizado e a alta da demanda da China, maior compradora mundial. Especialistas apontam pequenos negócios da venda da soja para 2022, ocorrendo aqui no Centro-Oeste e no Paraná. O dia seguinte da divulgação de que autoridades municipais de Shenzhen, na China, teriam encontrado traços de coronavírus em uma embalagem de carne de frango importada do Brasil, foi marcado por questionamentos do setor exportador brasileiro sobre as razões por trás da divulgação da notícia. Embora a China não deva anunciar embargo à carne do Brasil, seu principal fornecedor de proteína animal, a divulgação já prejudicou o produto nacional. A divulgação pode ter motivos políticos e comerciais. Mesmo com especialistas de todo o mundo insistindo que a chance de transmissão do coronavírus por alimentos é muito remota, as Filipinas anunciaram suspensão temporária do recebimento de carne de frango do Brasil. À medida que a notícia se espalha, o país corre riscos de mais prejuízos, segundo o presidente da Associação Brasileira de Comércio Exterior, José Augusto de Castro. Isso porque os principais clientes do frango brasileiro ficam na Ásia e no Oriente Médio.
De janeiro a julho de 2020, a exportação do produto somou 4 bilhões e 100 milhões de dólares, alta de 11% em relação ao mesmo período de 2019. Para o Castro, há a chance do Brasil estar sendo usado pela China para fazer um aceno aos Estados Unidos em um momento difícil da relação entre as duas potências. Um raio atingiu uma propriedade rural de Loanda, no Paraná, e matou um pecuarista de 47 anos e diversas cabeças de gado. A vítima, José Adilson Nogueira dos Santos, estava na propriedade lidando com os animais dentro de uma área cercada quando foi atingido por um raio. Moradores da região relataram que o pecuarista estaria com o celular na mão quando o raio caiu. Além disso, estava começando a garoar no município no momento do acidente. Cerca de 20 cabeças de gado morreram. Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nesta quarentena no 981228234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Indígenas alertam deputados sobre a falta de atendimento médico nas comunidades durante a pandemia. Líderes indígenas alertam para a falta de atendimento médico nas comunidades durante a pandemia de Covid-19. Segundo dados do Ministério da Saúde, até o dia 13 de agosto, haviam sido confirmados 24.561 casos da doença em 146 povos, vitimando 667 indígenas. Diante desse quadro, a Frente Parlamentar Indígena realizou audiência virtual com as lideranças das comunidades para saber como está a situação nas diferentes regiões do país. As lideranças que participaram do evento foram unânimes em dizer que as ações do governo não estão sendo eficientes no enfrentamento da pandemia nos territórios indígenas. O líder do povo Macuxi, Jaci José de Souza Macuxi, alertou para a ausência do governo no território da Raposa Serra do Sol, em Roraima. Segundo ele, a falta de infraestrutura agrava ainda mais a situação, principalmente no período das chuvas. Eu sou do que sofri. Hoje, a chuva levou a estrada. Cadê o governo do estado para ajeitar a estrada? Não tem. E tem gente sofrendo na base, na comunidade, na região Raposa Serra do Sol. Não pode fazer remoção de carro, está atolando. O assessor jurídico da Articulação dos Povos Indígenas, Eloy Terena, lamentou que, apesar de o Supremo Tribunal Federal ter dado ganho de causa na ação da APIB, pedindo providências ao governo federal no enfrentamento da pandemia, a implementação das ações está sendo muito lenta. Porque o governo instalou tanta sala de situação, que é para colocar barreiras sanitárias em 31 terras indígenas que têm a presença de povos indígenas isolados e de recente contato, e também determinou a instalação de um grupo de trabalho para elaborar o plano de enfrentamento. Então, ambas as instâncias que foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal, elas ainda estão, como se diz, caminhando em passos muito curtos, né? Quer dizer, o próprio plano que já foi apresentado, do nosso ponto de vista, é um plano totalmente ineficaz. A gente está tendo muita dificuldade, até com o próprio corpo técnico do governo federal, na elaboração desses planos. A deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, lembrou que, apesar dos vetos, a lei que determina ações de combate à Covid-19 para a população indígena já está valendo e precisa ser cumprida. Segundo ela, agora a luta vai ser para a derrubada dos vetos presidenciais para que a lei possa valer em sua integralidade, como foi aprovada no Congresso Nacional por unanimidade. Nós queremos somar nossas vozes e exigir coerência, primeiro, de todos os partidos, essa responsabilidade, o cumprimento da Constituição, o direito de viver dos povos indígenas, o direito de ter a água potável, de ter os kits de higiene, de ter UTIs, testes, tudo que foi cortado para os povos indígenas, para os quilombolas,
para as comunidades tradicionais. Coordenador-geral do Conselho Indígena de Roraima, Marivelton Baré, avaliou que as notificações de morte e de contaminação anunciadas pelo governo federal não correspondem à realidade. Segundo ele, levantamento feito pelas lideranças aponta que 90% dos territórios já têm a presença de Covid-19. E se nada for feito, haverá um verdadeiro genocídio dos povos indígenas por falta de ações concretas de assistência por parte do governo. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semem-barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui no 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.